Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na total dependência do Senhor, os nossos corações abertos, não como laodiceano, dizendo que temos tudo e não precisamos de mais nada, não. Nós precisamos e é muito de Deus. Abra os céus mais esta vez, Pai, e derrame chuva de bênção para os nossos corações. Que possamos sair daqui nesta noite revestidos do poder do sobrenatural. Abençoa-nos enquanto humildemente nos curvamos ao pé da cruz para te ouvir a tua palavra em nossos corações. Com o perdão de nossos pecados pedimos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando nesta noite, amados irmãos. É bom te ver aqui. Vira para o seu irmão, para a sua irmã e diga: é bom te ver aqui. É bom te ver aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É bom estar aqui juntos, não é? Mentes iguais, corações iguais, espírito igual. Isso, a união faz a força. Deus abençoe vocês aí na internet que nos acompanham nesta noite. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado. Sem perca de tempo, vamos nos colocar em pé agora e vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Irmão Bill, bom te ver aqui, irmão Bill. Deus te abençoe, todos vocês que aqui vieram, não é? E se é uma emenda de frases, né? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Mas tem essa condição. Se é uma condição, é uma conjunção que traz uma condição. A palavra se é uma conjunção que traz uma condição. E se o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós, vai acontecer isso, isso, isso. Ligando isto, vamos abrir em livro de Reis. Livro de Reis. Segundo capítulo do segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. A palavra se é uma conjunção que impõe uma condição. E se o Espírito daquele que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós, vai acontecer isso, isso e isso. No caso aqui ele disse: haverá ressurreição, haverá poder, haverá vivificação, mas tem essa condição, se. Vamos ver outro se, outra conjunção que impõe uma condição. Aqui em segundo livro de Reis, capítulo 8, verso 8 ao 10. Vamos ler? Então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas do Jordão, né? E passaram ambos em seco, Elias e Eliseu. Antes de Elias ser elevado ao céu, naquela carruagem de fogo, ele teve que se despedir de Eliseu. Agora verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado o Jordão, não é? Elias e Eliseu, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, que é o espírito de Cristo que havia em Elias, porção dobrada.
Eliseu não economizou em pedir, não. Você não pode economizar, não. Sabe, aí vem a condição, verso 10. E disse, Elias disse para Eliseu: coisa dura pediste. Pesado. Porém, se, aí vem a condição de novo, conjunção que impõe uma condição. Se me vires quando for tomado de ti, ou seja, se me vigiares, se me vires, se seguir as minhas pegadas, se entrelaçarem meus caminhos, se me vires quando for tirado de ti, tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. A palavra se é uma conjunção que impõe uma condição. Se estivermos no Espírito, se estivermos vigiando, se possuirmos o mesmo Espírito que havia em Jesus, se vigiar as pegadas de Elias, se não, se. Amém? Jesus, ajuda nós, em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. Tem um hino, irmão? Desculpa. Tem? Vamos ouvir o hino. Santo é o
bonito, hein? Cada dia eu fico mais orgulhoso desses meus cantores. Não existe na terra cantores melhores do que os meus. Oh, coisa boa. Se me chama de coruja, pode chamar. A coruja disse para o gavião: compadre gavião, não coma os filhotinhos mais bonitos da floresta, são os meus. Importa quem foi, era dele, ele amava. Você tem que amar aquilo que é seu. O pastor fica amando a igreja dos outros, tem que amar a igreja dele, o povo dele. Eu sou apaixonado do meu povo, viu? Meu conjunto eu não dou, não vendo, não empresto para ninguém, viu, irmã Lídia? Irmã Lídia veio para ficar. Veio para ficar. Josué vai ter que ter paciência conosco, né? Irmã Lídia é uma peça nesse conjunto de Deus do Ministério da Música no Pedregal. Vocês amam a irmã Lídia, cantores? Amam? Já deu o presentinho do aniversário dela esse ano? Já deu? Ela completou 25 anos. Pois bem, amados, vamos aqui. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, haverá ressurreição, poder vivificador. Aí vem Elias. E se, Eliseu, tu me vires quando eu partir, você receberá o que você pediu. O irmão Brana comentando, fala sobre isso aqui na mensagem, um manto usado, parágrafo 99. Então, quando Elias viu que ele estava determinado a obter isto, quando Elias olhou para Eliseu e viu que Eliseu estava determinado a receber o poder vivificador nele, Elias viu que Eliseu estava determinado. Irmãos, Deus ama olhar para nós e ver em nós uma fé determinada. Ele olha e diz: João Júlio está determinado a ser cheio do Espírito Santo. Eu vou dar para ele. Quando Elias olhou para Eliseu e viu que ele estava determinado a receber aquilo, aquele poder vivificador, ele lhe deu a promessa. Eliseu, tem uma condição. A condição é esta: se tu me vires quando eu partir. O que quer dizer isso? Me vigie então, me vigie, Eliseu. Nós falamos hoje de manhã sobre estar atualizado com a palavra todo dia, 24 horas por dia. O que é estar atualizado? É vigiar a palavra. Isso é a condição. Se me vires, ou seja, se me vigiares. Vigie o espiritual em vosso meio, diz o profeta. Agora a promessa era: se tu me vires quando eu partir, se tu puderes me ver quando eu partir. Agora ficou por conta de Eliseu. Elias jogou no colo de Eliseu. Paulo, onde lemos Romanos 8, verso 11, jogou no colo nós. Se o Espírito daquele que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós. Elias jogou no colo de Eliseu: se me vires quando eu partir. A responsabilidade é sua então, Eliseu. Ele queria ouvir a promessa. Eliseu, tudo que ele queria ouvir a promessa. Então ele obteve a promessa. Agora existe uma condição, e a condição é: se me vires quando partir. E para isso tem que vigiar. Aí, nesta mensagem, um profeta envergonhado, no parágrafo 5, o irmão Brana fala de Israel. Israel é o natural, é a igreja natural, física. A igreja gentia, nós hoje somos a igreja espiritual. Tudo que Deus exigiu do Israel lá no Velho Testamento, fisicamente, Ele exige de nós hoje no espiritual. Então, qual é a colocação do profeta sobre Israel naquele tempo, físico? Mombrana usa uma frase, uma colocação que me estremece. Ele diz: olha, Deus exigia de Israel, o sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura da terra, porque era através daquela corrente sanguínea de Israel é que viria todas as sementes predestinadas de Deus. Foi de Israel que saiu Elias, saiu Jeremias, saiu os profetas, saiu até vindo Jesus. Foi de sangue dali, de judeu, né, de descendência judia.
Jesus, o sangue era de Deus, mas ele veio do meio ali dos judeus. Então, para poder vir Cristo, no final da linhagem de Israel, eles tiveram que ter esse critério: conservar a corrente sanguínea pura. Para vir Cristo, para a noiva, ela produzir Cristo, ela tem que conservar a corrente sanguínea, espiritualmente falando, pura. Eu li isso aqui e falei, meu Deus, que profundidade. Sabe por que lá para Israel tinha que conservar a corrente sanguínea pura? Porque desta linhagem viria o próprio Messias. Em todo o Antigo Testamento, Deus se manifestou em homens daquela linhagem hebraica. Deus se manifestou em Abraão como fé cristã. Deus se manifestou em Davi como um rei. Deus se manifestou em José como justiça. Ele se manifestou em Moisés como profeta, sacerdote, dador da lei. Ele se manifestou através das eras nos profetas. Ele sempre se fez a si mesmo conhecido no homem, em porção através dos profetas, reis, sacerdotes, dador da lei e assim por diante. Mas em Cristo ele habitou nele na plenitude da divindade corporalmente, Gálatas 2:9. E sabendo que este Espírito deve finalmente encontrar um lugar de descanso, aqui na igreja gentílica, em Elias ele foi um homem de justiça de Deus. Ele representou a justiça de Deus. Em Moisés ele foi um dador da lei, que você tinha que estar na linha ou sair. E em todas essas coisas Deus era representado. Porém ele foi perfeito quando ele veio em Cristo. A completa plenitude da divindade corporalmente repousou em Cristo. Por quê? Isto pôde ser coroado em Jesus, vindo da linhagem hebraica, porque eles conservaram o sangue puro, a corrente sanguínea hebraica pura, não se enredaram com doutrinas, com sujeira, com mulheres etéias, com casamentos e julgo desiguais, conservaram casando judeu com judeu, não judeu com árabicos, não julgo desigual, porque a corrente sanguínea tinha que ser legítima, pura, concentrada, refinada, não podia hibridizar a corrente sanguínea. Por isso que um hebreu tinha que casar com uma hebreia. Abraão mandou o seu servo Eliezer de longe buscar uma moça para o seu filho Isaque, mas lá na família dele, para conservar a corrente sanguínea pura. Paulo disse em 2 Coríntios 6 que o crente casa com crente para conservar a corrente da fé pura. É verdade mesmo. Sabe por quê? Para produzir crentes puros, não crentes híbridos. Vamos ler um pouquinho a biografia de um dos grandes números de crentes, heróis da fé. Como é conservar a corrente sanguínea da fé pura? Quais são os resultados, irmão Edson? É lindo demais. Vamos ler a biografia de um só. Esse se trata Martim. Foi o terceiro mensageiro da terceira era da igreja. Martim. Na mensagem à era de Pérgamo, vamos ler um pouquinho sobre Martim, conservando. Ele era um crente sério. Na sua biografia é relatada a sanidade de espírito, de fé, que ele conservou sem misturar com o mundanismo. E esta sanidade que ele conservou lhe deu autoridade sobre demônios. Conservar a corrente sanguínea espiritual pura nos dá autoridade sobre demônios. Vamos ler a biografia de Martim, que você vai descobrir esse grande segredo nesta noite, e você vai sair daqui encorajado e encorajada a não hibridizar sua fé, não misturar. Você vai dizer, Senhor, eu quero conservar minha corrente sanguínea espiritual pura, para mim ser uma moça de autoridade sobre tentações demoníacas. Vamos ver sobre Martim. Depois de haver deixado o exército, ele ainda jovem, tendo se tornado um líder na igreja, ele assumiu uma posição militante contra a idolatria que havia na terra naquele então. Ele derrubou os bosques, altares de Baal, quebrou as imagens, demoliu os altares. Quando enfrentado pelos pagãos por suas obras,
ele os desafiava quase da mesma maneira que Elias fazia com os profetas de Baal. Ele se ofereceu uma certa vez para ser amarrado em uma árvore do lado de baixo desta, de modo que quando ela fosse cortada, ela o esmagaria, a menos que Deus interferisse e rodasse a árvore enquanto ela estivesse caindo em sentido contrário. Os astutos ímpios amarraram-no em uma árvore que estava crescendo ao lado de uma montanha, seguros de que a atração natural da gravidade faria com que a árvore caísse de modo que a esmagá-lo. No instante em que a árvore começou a cair, Deus tombou em sentido morro acima, contrário a todas as leis, e massacrou foi os ímpios que estavam tentando lhe matar. Os ímpios, procurando fugir, foram esmagados pela árvore que caiu sobre vários deles. Deus muda até a lei da gravidade por causa de uma fé de sangue puro. Ah, isto é bom! Deus muda até a lei da natureza para proteger uma fé corrente sanguínea pura. Ô irmão, vale a pena, vamos investir nisso. Os historiadores admitem que pelo menos 3 ocasiões Martim ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. Certa vez ele orou por um menino morto, como Elias, lá Eliseu, não é? Ele estendeu-se sobre o menino e orou, e este voltou a viver, a ter saúde. Em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a libertar um irmão que estava sendo levado para a morte em um templo de tremenda perseguição. Na hora em que ele chegou, o pobre homem já estava morto. E eles o tinham enforcado em uma árvore, este homem. Seu corpo estava sem vida e seus olhos estavam projetados para fora da órbita. Porém, Martim o desceu da árvore e quando orava, o homem foi restaurado à vida e a sua família regozijou, recebeu o rapaz. Isso é poder de uma fé, de uma corrente sanguínea espiritual pura. Deixa eu repetir a colocação do irmão Brano aqui. O sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura da terra, para trazer a semente eleita, chegar até Jesus. O sangue, o DNA espiritual da noiva do Israel espiritual hoje não pode ser diferente, para trazer Cristo na terra novamente. Oh Deus! Martim nunca temeu o inimigo, não importava quem fosse ele, porque ele tinha a corrente sanguínea pura. Ele não era híbrido. Por isso ele enfrentou pessoalmente um imperador ímpio que era responsável pela morte de muitos santos cheios do Espírito Santo. Martim viveu na era do Império Sanguinário Romano, o ano 312 até o ano 606, foi a era negra que mais Roma matou gente. O imperador não lhe concedeu audiência, Martim precisava falar com o imperador, e o imperador ignorantemente, brutalmente, não quis receber Martim lá no palácio. Então Martim foi procurar um amigo do imperador, um certo Damassus, um bispo cruel de Roma. Porém o bispo, sendo um crente nominal da falsa vinha, não intercedeu. Martim voltou ao palácio, mas nessa oportunidade os portões estavam fechados à chave e eles não lhe permitiram entrar. Martim recorreu ao secretário do imperador, não conseguiu. Voltou ao palácio, estava trancado por chave, não podia entrar. O que Martim apelou? Pela corrente sanguínea pura. Ele prostrou-se com o rosto em terra perante o Senhor e orou que lhe fosse dada a capacidade de entrar no palácio. Ele precisava de uma audiência com o imperador a favor dos cristãos. Ô irmão, se você precisa de qualquer coisa, persiste orando, Deus vai abrir as portas para você. E ele ouviu, enquanto ele orava, uma voz convidando a levantar-se. Ele orando com os olhos fechados, para Deus abrir aqueles portões, porque ele precisava uma audiência com o imperador. E enquanto ele orava, para sua surpresa, ele ouviu uma voz convidando para entrar. Quando ele o fez, ele viu os portões abrindo-se. Ele entrou no pátio,
Porém o arrogante governador não se virava para lhe ouvir falar com ele. Sentado no trono, mas não virava para ouvir Martim. Martim orou novamente. Repentinamente veio um fogo espontâneo do trono e o infeliz imperador o deixou vago imediatamente. Verdadeiramente o Senhor humilha o orgulhoso e exalta o humilde. Isto é o poder de conservar sangue puro. Tal era seu ardor em servir ao Senhor, que o diabo levantou-se furiosamente. Os inimigos da verdade contrataram assassinos para tirar a vida de Martim. Eles se aproximaram furtivamente da sua casa e quando estavam prestes a matá-lo, ele ficou em pé. Ele disse: não precisa vir de surpresa não, quer me matar, me mate, estou aqui. Ele ficou em pé e expôs sua garganta para que a ferisse com a espada com que eles estavam nas mãos. Quando eles o avançaram para ele, para cortar a garganta de Martim, o poder de Deus repentinamente atirou-os para trás, como um choque de 10.000 volts, através da sala. Tão dominados ficaram naquela santa, terrível atmosfera, que eles engatinharam sobre 4 pés, de joelhos, e começaram a pedir-lhe perdão por ter atentado contra a vida de um homem de sangue puro. Vamos investir em sangue puro? Deixa eu repetir. O sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura da terra para poder trazer Cristo. O DNA, o sangue espiritual do Israel espiritual, a noiva, deve ser a corrente sanguínea mais pura da terra para trazer novamente à terra Cristo. Se nós tivermos esse critério, amados, vocês vão ver milagres extraordinários sendo realizados em nossas vidas que você desconhece. Aleluia. Com demasiada frequência, quando os homens são usados pelo Senhor de uma maneira especial, eles se tornam inchados e orgulhosos. Os homens naturais. Deus não pode usar o homem que ele envaidece com qualquer coisa. Porém, tal não se deu com Martim, tão usado e não se orgulhou. Billy Paul fala a mesma coisa do irmão Branham. Billy Paul, filho do irmão Branham, ele disse: uma das coisas lindas que eu acho do meu pai é que ele foi tão usado nas mãos de Deus e, no entanto, era um homem tão humilde. Isso é lindo, amados. Isso é corrente sanguínea pura. Não misturar com vaidade. Martim, ele continuou sempre um humilde servo de Deus. Certa noite, quando estava preparando-se para subir ao púlpito, um mendigo chegou em seu escritório e pediu alguma roupa. Martim encaminhou o mendigo ao seu diácono-chefe. O orgulhoso diácono ordenou que saísse. Sai daqui, rapaz. Logo após, ele voltou a se avistar com Martim, o mendigo. Martim levantou-se e deu ao mendigo sua fina toga e pediu ao diácono para trazer-lhe outra túnica que era de qualidade inferior para ele, para Martim. Naquela noite, quando Martim pregava a palavra, o rebanho de Deus viu, diante da audiência, aquele moço era o anjo que veio em forma de mendigo com a mesma túnica, toga de Martim, resplendidamente diante da audiência. Verdadeiramente esse foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejoso de qualquer outra coisa senão agradar a Deus. A maior paixão que São Martim tinha na vida era agradar a Deus. Em outras palavras, ele era um homem apaixonado em agradar a Deus. Oh Deus, dá-me mais dessa paixão, Pai. Eu quero isso para mim. Paixão em ser um homem de sangue puro. Agradar a Deus e viver uma vida cheia de consagração. Ele não podia nunca ser induzido a pregar sem antes ter orado e chegado a uma tal disposição espiritual, de modo a
entregar inteiramente o conselho de Deus pelo Espírito Santo enviado do céu. Ele não pregava por conveniência, ele pregava o que Deus punha em seu coração, enquanto ele orava com lágrimas no escritório. Várias vezes ele fazia o povo esperar, enquanto ele orava, pedindo a plena certeza do sermão que ele ia trazer ao povo. Dele, de Martim, escreveu um biógrafo dizendo: ninguém jamais viu irado. Abra o eco um pouquinho, irmão Bim. Dele, Martim, escreveu o biógrafo, a biografia, dizendo: ninguém jamais o viu irado, ou perturbado, ou aflito, ou rindo. Não, ele era sempre o mesmo. Parecia algo além de mortal. Não era fingimento, não era fingimento de santidade, não. Era a maneira dele, normal. Trazendo em seu semblante uma espécie de alegria celestial. Oh, lindo, lindo. Nunca encontrava outra coisa em seus lábios senão Cristo. Nunca outra coisa em seu coração senão piedade, paz e compaixão. Frequentemente ele chorava pelos pecados, até mesmo dos que o maltratavam. Chorava não só pelos seus pecados, mas também pelos pecados daqueles que o acusavam, que o maltratavam. Os quais, quando ele se encontrava calado e ausente, aqueles carrascos atacavam-no com lábios perversos e línguas venenosas. Porém Martim orava por eles. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. O ódio do diabo é não poder nos imitar. O maior ódio do diabo que tem contra os crentes verdadeiros é inveja. Sabe por quê? Porque um dia ele teve onde estamos, lugar celestial. Leia Ezequiel 28:13. Lúcifer, o diabo, um dia ocupou esse lugar celestial que nós ocupamos. Mas por vaidade ele perdeu esse lugar. E hoje, quando ele vê um cristão ocupando esse lugar que estamos, celestial, ele morre de inveja e atira pedra. Então não fica preocupado com as pedradas do diabo, não. Diga, é inveja. É o que eu falo mesmo. Veja, as virtudes, eles viam virtudes em Martim. Eles próprios não possuíam e não podiam imitar. O diabo tem sebo nos pés, ele não dá conta de escalar a estatura, a montanha da estatura do varão perfeito. Ele nunca dá conta nem de imitar aquilo. Ele tem sebo nos pés, escorrega. Os inimigos de Martim o odiavam porque não conseguia imitá-lo. O diabo odeia os cristãos porque ele não consegue imitar. Ele tem uma fé mecânica. A noiva tem uma fé espiritual. Ele tem um sangue híbrido. A noiva tem uma corrente sanguínea pura. Aleluia! Aleluia! E aí, seus mais cruéis atacantes eram os bispos. Vamos aqui. Agora a mensagem presumindo do parágrafo 105 e até o 113. E depois nós vamos encerrar. Biografia de um homem de sangue puro. Deixa eu repetir aqui a colocação do irmão Brana. O sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura da terra, porque era através daquele DNA sanguíneo é que viria Cristo. Então a missão deles era conservar aquela corrente sanguínea pura. Adão, Abel, Sete, Moisés, Abraão, Moisés, Elias, Jeremias, corrente sanguínea pura, sã doutrina, até chegar em nós hoje. Esta corrente sanguínea hoje é espiritual. Martim já foi cá do lado de cá, né? Do lado de cá do Novo Testamento. O irmão Brana comenta um pouquinho sobre Pentecostes. Estamos tomando o nome Pentecostes sem viver uma vida de Pentecostes. Uma vida de Pentecostes é uma vida consagrada. Não se trata de barulho, línguas estranhas. Isso não é Pentecostes. Era dons pentecostais, mas Pentecostes
é uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo, rica e real, até que ninguém possa colocar um dedo em você. Este é o verdadeiro Pentecostes. Oh, nós não. O quê? Por que você iria gostar de um substituto quando existe o real? Por que o diabo te colocaria em uma armadilha com aquele substituto? Aí ele vem sobre Martim, falando do verdadeiro Pentecoste que Martim possuíra. Ô irmão, a verdadeira igreja pentecostal na terra é você. Sangue pentecostal. Pentecoste fala de experiência com Deus. Pentecoste não se trata de dons carismáticos, porque está escrito em Romanos 11, 28, que dons é dado até para rebelde. Então Pentecoste não é isso. Pentecoste fala de uma experiência íntima com Deus, corrente sanguínea pura. Lendo aqui há não muito tempo atrás, quão facilmente o diabo pode iludir uma pessoa naquilo. Eu estava lendo a vida de São Martim. Muitos de vocês já leram isto, naturalmente, em Nicéia, no concílio de pós-Nicéia. Ou melhor, dos pais. Como Satanás chegou até ele tão real. Ele chegou a São Martim, ele estava vestido com uma fina coroa em sua cabeça, aquele anjo, né, que era o diabo. Uma coroa bonita na cabeça, bonito para se ver, cabelos brilhantes, sapatos dourados. Martim apenas hesitou quando ele viu a visão dele ali de perto. Ele disse: você não me conhece, Martim? Eu sou Cristo. Martim era um homem cheio do Espírito Santo e não era levado por emoção nem por sensação. E realmente fazia o que era correto. Vem, apenas ouça isto. Ele disse: me aceite, Martim, eu sou Jesus. Por que você está aí de pé hesitando? Martim olhou para trás e disse: meu Senhor. Olhou para ele de baixo para cima e viu que ele estava coroado. Martim foi conferir com a Bíblia. Crente de sangue puro, tudo que vê, que ouve, confere com a Bíblia. Meu Senhor. Martim virou para ele e disse: meu Senhor, não com coroa em sua cabeça? A Bíblia diz que aos santos é que o coroará, lá em Apocalipse 19. Meu Senhor não está coroado ainda. Como é que eu vou prostrar diante de você? Você não é meu Senhor, não. Tem o Vaquinha comendo capim em cima da árvore. Olha, amado, só quem tem esse tipo de discernimento é igreja de sangue puro. Vem. Certa noite, na escola, havia uma escola, estudantes bíblicos, e um de seus estudantes, o ministro tinha uma escola, um monastério, que eles o chamam agora de estudantes da escola bíblica, faculdades de teologia, não é? Mas quem era o chefe daquela escola era um ministro cheio do Espírito Santo, experiente, que não era levado por blá blá blá. Hoje está tudo mudado. Mas um dos alunos começou a ter sentimentos próprios. Ele disse: o menino, um aluno ali, tornou um pássaro raro e ficou de pé no meio da classe e começou a ter hesitações, ilusões óticas e causando impressão no povo e chamando a atenção do povo para si. Quando você vê esse tipo de gente, irmão, fique longe dele, isso não é Deus de jeito nenhum. Quem tem não fala que tem. Quem não tem que fica apresentando dizendo que tem. Sabe? E esse rapaz no meio da classe se colocou de pé e disse: eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Vocês todos me ouçam. O irmão Branham disse: nós temos isto hoje. E ele disse: ouça-me. O irmão Branham disse: um verdadeiro profeta nunca diz uma coisa como aquela, amigos. Sua última palavra seria a última pessoa a dizer aquilo, vem? O verdadeiro profeta seria a última pessoa em advogar em causa própria. Dizer: eu sou o profeta. Nunca. O próprio Jesus, poucas vezes ele disse: eu sou. Ele dizia assim: vós dizeis, vós dizeis. Mas nunca afirmou: eu sou. O irmão Branham, uma das coisas que eu amo muito, é que ele nunca se exuberou essa posição dizendo: eu sou o profeta.
Ele dizia profeta, quando ele dizia, você crê que eu sou um profeta? Porque ele mesmo corrigiu, ele disse, aqui nos Estados Unidos a palavra profeta é um pregador, eu sou um pregador. Ele nunca se ocupou, hesitou a ocupar uma posição orgulhosamente dizendo que ele era o maior. Quem tem, irmão, a maneira do verdadeiro é sempre esconder, dizer, não, às vezes não é eu estou só apontando vocês para ele. É diferente. Quem tem sangue puro discerne a coisa. E esse moço colocou na classe e disse, todos vocês me ouçam, o Senhor me deu autoridade, e ele continuou a fazer aquilo. O irmão Branham disse, os verdadeiros irmãos nunca prestarão nenhuma atenção a ele. Ou seja, nunca prestaram nenhuma atenção àquele rapaz, lá na classe. Muitos o idolatraram. Nós vemos na igreja, surgem pássaros raros na igreja. Só porque o pastor deixou pregar, deixou cantar, e aí se torna aquele pássaro raro, e logo tem pessoas seguindo, telefonemazinho, e vai pedir conselho, liga para aquele irmão. Isso é errado, você está em adultério espiritual. Você tem seu pastor. Por que tem que ligar pedindo conselho para aquele irmão? Só porque ele é um obreiro, o pastor deixou pregar para testar o espírito dele. Como que o pastor vai conhecer se não testar? Nem todos que o pastor põe no púlpito é para você ouvir. O pastor põe para testar o espírito dele, se pode promover, ver se ele vai continuar humilde. Fique atrás do seu pastor. Tenha sangue puro. E você se livrará de tantos desastres. Foi o grande presidente Kennedy que disse, quer saber o que está no homem, dê poder para ele. Aí o pastor às vezes dá poder para ver o que está no homem. Isso é maneira sábia de se trabalhar. Agora a igreja tem que ficar atrás do pastor. Se o pastor dá um passo, se o pastor dá 10 passos, dê meio. Dê meio, fique longe. Viu? Os verdadeiros irmãos lá naquela classe, sala de aula, nunca prestaram nenhuma atenção a ele, aquele rapaz, aquele pássaro raro. Nem mesmo o bispo, chefe daquela escola. Ele era um bispo, porém um bispo sensato. Ou como está faltando na terra hoje, irmãos, bispos, pastores, líderes sensatos, que têm senso bíblico. Não Maria vai com as outras, um urutal da vida que fica com a boca aberta, engolindo tudo. Os alunos, nem mesmo o bispo deu atenção àquele rapaz. Mas o rapaz não parou, continuou se destacando, se autopromovendo, ligando para um, ligando para outro, ligando para outro. Ligando para um, ligando para outro, ligando para outro. Outro dia um rapaz, tratei como filho aqui, saiu, despediu tanta gente, não veio no escritório me despedir de mim. E tem irmãos aí iludidos. Meu Deus, que coisa. Gente, cuidado. Cuidado com que você vai dar apoio pelas janelas, pelas laterais. Espírito tão perigoso. Os verdadeiros irmãos nunca prestaram nenhuma atenção àquele rapaz, o movimento daquele rapaz. Eleito de sangue puro nunca presta atenção a tonterias, a autopromoção pessoal. Eles mantêm atrás da palavra porque eles têm sangue puro. Sangue de Abraão. Apenas seguiu em frente. Finalmente ele disse, o moço ficou irritado. Viu o bispo, o pastor, chefe daquela sala de aula, não dando ouvido a ele, porque o diabo quer se destacar. O diabo é igual criança. Criança rola no chão, faz pataquada para chamar a atenção dos pais. Quando vê que os pais não estão nem aí, o menino levanta, para de chorar por si mesmo e começa a brincar. Mas ele faz aquelas pataquadas, rola no chão, faz birra, para chamar a atenção do pai e da mãe. Só você ignorar aquilo por si, acaba com aquela mãe e levanta e vai trabalhar. Assim fez aquele obreiro sensato. Só você não dá atenção, dê atenção para o diabo, você está dando vida para ele. O que Tiago diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que o irmão Brana diz? Resistir é virar as costas, não dê atenção. Quer livrar de espírito? Vira as costas, não pare para ouvi-los. Por todos vocês não... O rapaz ficou bravo e ficou de pé e disse, por que todos vocês não creem em mim? Não vê que eu tenho um dom carismático? Tem dom, mas não tem vida vivida. Compra e não paga, pega emprestado e não devolve. Que adianta dom e não ter a base que sustenta? Trabalhador, honesto. Dom, Romanos 11, 29, até o diabo quem? Até rebelde.
Crente sensato de sangue puro analisa tudo com a Bíblia. Agora quem tem sangue híbrido engole tudo. Oh, graças a Deus por um profeta que nos mantém a sanidade sanguínea. Israel só teve prosperidade porque sempre eles creram em profeta. A noiva gentílica tem prosperidade porque ela ama profeta. Amados, eu amo muito isto, viu? Eles apenas seguiram em frente. Finalmente, o moço ficou irritado, porque eles o ignoraram na sala de aula. Ficou de pé e disse: por que todos vocês não creem em mim? Estou profetizando. Nesta noite o Senhor Deus descerá e me dará um manto branco para me estabelecer em vosso meio. Eu sou um dos profetas do Velho Testamento. Irmão Branham disse: não sou isso como que natural em relação a hoje? Examine isto agora, apenas siga em frente, vem. Alguém disse há não muito tempo atrás, isto estava no jornal, disse: Deus desceu e tomou e o levou diante de Deus o Pai, e sentiu as asas dos anjos e apalpou as penas das asas dos seus anjos. Oh, uma pessoa tipo esta: Deus me desceu, me levou nas alturas e lá me mostrou anjo preto, anjo branco, anjinho pequeno, anjinho grande. Só por aí você já vê que tem falsidades. No céu não tem criança nem velho. Como é que tem anjinho e anjão? Sabe, tonteria. Então isso, naquela noite, por volta da meia-noite, realmente ali veio uma luz em seu lugar. Realmente veio, viu? E eles apenas tinham naqueles dias luzes de tochas, verdadeira luz. E ouviram um sussurro. As pessoas imediatamente, ele saiu vestido com um manto branco. Rapaz, veja, o diabo, existe o falso diabo e existe o verdadeiro diabo. Aquele rapaz ali estava ungido com o verdadeiro diabo. O que ele falou que viria um manto sobre ele, reluzente, veio mesmo, manto branco. Todos queriam sentir isso, nunca tinham visto algo como aquilo. Nunca, o povão da escola, sala de aula, ficou perplexo de ver aquele rapaz se destacando mesmo, manto descendo nele. Todos se ajuntaram ao redor dele. Não é isso o quadro hoje? Só porque tem um dom prega bonito, todo mundo fica ao redor. Eu me lembro do saudoso irmão Josué, é pai da irmã Ruth, que mora lá em Lexânia. Tinha barba. Não é o irmão Josué, é um que viveu no tempo dele, aqui de Brasília. Barbudo, Bíblia na sacola. E aí os irmãos denominacionais supersticiosos demais, viu aquele homem cristão, barba grande, sério, cabelo branco. Disse: olha, não é a aparência de um anjo. Aquele irmão cheio do Espírito Santo, sério, disse: anjo? Só porque eu tenho barba? Bode também tem barba. Tonteria. E ali naquela sala de aula, todos os jovens se reuniram ao redor daquele moço. Porém o bispo, experimentado, se aproximou, olhou para aquilo, nem mesmo sabia que material era aquele, bonito. Não era um manto branco, isto era um manto roxo, bastante fofo e bonito. Nunca tinha visto algo feito como aquilo em todos os tempos. Não teria os pentecostais engolido aquilo e falado em língua estranha até inchar a veia do pescoço? Que coisa, aquilo teria sido um movimento pentecostal para eles, os pentecostais. Sim, Senhor, que não tem sangue puro, não é? Então o velho bispo era um homem bastante esperto, experiente e vivido. Ô irmão, aí vem a gloriosa experiência, é maior do que a teoria. Experiência é melhor do que a teoria. Aquele velho bispo tinha experiência, tinha sangue puro, espírito puro. O que aconteceu com aquela igreja lá? Eles permaneceram com a palavra, eles nunca presumiram nada, não importa que tipo de sensação fosse. Deus abençoe seus corações, irmãos. Fique com aquela palavra, não me importa o quanto seu pastor, ou quanto John Doe, ou qualquer outra pessoa disser, ou a igreja, ou a organização disser, aquilo, isto ou outro, faça o melhor que você puder, porém fique com a palavra, apenas permaneça com a palavra. Não importa quão bonito pareça o quadro, mas se chocar com a Bíblia, ignore.
Parágrafo 110. Então aquele manto não era natural. E os alunos da escola, todo perplexo em volta daquele rapaz, um manto sobrenatural desceu sobre aquele moço, naquela sala de aula, e todos inexperientes ficaram ali perplexos. Porém o velho bispo, barba branca, acho que ele passava a mão na barba assim e dizia, tem coisa errada por aí. Manto roxo. Agora veja você, daqui para frente, o moço diz, daqui para frente eu me assentarei no vosso meio com este delicado traje enviado do céu. Ó, irmão Brandes, não faria aquilo explodir uma reunião pentecostal, irmãos? Não teria eles feito isto, vem? Olha, os cegos apenas recebendo algo, ó, é tão fácil ser enganado, vem? Isto é correto. Irmão Brandes, cuidado com as coisas que você vê. Filtre com a Bíblia. O moço disse, o Senhor me deu isto, esse manto. Se tornou o pássaro raro, a atração principal. Se tornou o bom da roda ali. E agora ele continua dizendo, e agora todos vocês têm que saber que eu sou um profeta. Eu sou um dos profetas do Velho Testamento reencarnado. Agora todos vocês ouçam o que eu vou dizer. Se tornou o pastor daquela sala de aula, desrespeitou até a autoridade do velho bispo. Existe pássaros raros que desrespeita até o pastor. Vem, e ele continua dizendo, eu darei ordens e de agora em diante por aqui. Mas de algum modo o velho bispo, aquilo não encaixou com o coração do velho bispo. A coisa tem que vir pela porta, passando por cima do pastor, como é que pode ser Deus? E ali apenas algo não estava correto para a fé do velho bispo, vem? Aquilo não parecia exatamente certo, porque a atitude do rapaz não estava correta. Irmão Brandes, julgue motivo e objetivo, atitude. Filtre com a Bíblia. Vem, irmão Brana, o bispo dizia, esta não é a maneira que os profetas agem. Eles não são vindicados pelo que eles dizem. Nenhum profeta da Bíblia se auto-vindica pelo que diz. O povo é que o julga. E o que eles professam são sinais que o seguem. O cristão é do mesmo modo e assim por diante. São sinais que o seguem, que o vindicam. Se dissermos que somos cristãos e continuamos no mundo, então há algo errado, vem? Há algo errado, isso não, apenas não se sente correto, não parece correto. Não importa o quanto você diga que isto é certo, isto ainda não está certo, isso não chegou à palavra, de volta à palavra. Então ele disse, o velho bispo disse, nós passaremos o restante da noite cantando hinos e oferecendo orações. O velho bispo disse, não vamos terminar o culto não, surgiu esse pássaro raro, vamos ficar em oração e o Espírito de Deus se encarregará em revelar isso, se veio do céu ou se veio do inferno. Na dúvida, ore, busque a Deus. Deus vai te, se você é honesto de coração, se você tem sangue puro, Deus fica obrigado a te revelar a verdade daquele assunto. Então o velho bispo diz, vamos ficar a noite em vigília, em oração, em louvores. Tudo seguiu em frente, a reunião. E o velho bispo orou a noite inteira. E o restante deles cantou hinos ao Senhor. Na manhã seguinte, ele sabia que Martim era um profeta vindicado de Deus. E ele não teria que dizer a ninguém, Martim nunca disse isto, porém ele era. Seus atos provaram o que ele era, Martim. Então ele disse, o velho bispo chegou diante da audiência ali do moço e disse, tem mais uma coisa que eu quero que você faça, filho. Chamou o rapaz de filho. Filho, tom de amor, não é? Disse, eu quero que você se coloque diante de Martim nesta manhã. Testar o espírito. Coloque diante da palavra. Se a pessoa aceitar, se não aceitar, olha. Martim representava o profeta da terceira era. E o velho bispo cria em Martim, espírito bom, sangue puro. Vamos diante de Martim. Sabe o que o moço disse? Veste reluzente, tudo enfeitado. Ele disse, eu fui advertido para não colocar diante de Martim. O meu guia, meu anjo me advertiu para mim não me colocar diante de Martim. Aí o velho, tem vaca comendo capim em cima da árvore. Não quer se apresentar diante do pastor?
Quer pegar os membros e não quer se apresentar diante do pastor? Parágrafo 112. O profeta, irmão Branham, disse: aí está você, vem. E aquele que possui o bom ouro, veja, se você possui um bom espírito, correto, não teme em levá-lo para testar em qualquer máquina. Quem tem ouro genuíno, não teme levar aquele ouro em qualquer teste, em qualquer ouríveis. Tem sangue puro? Pode fazer DNA em qualquer máquina. Aquele que vive uma vida irrepreensível, não se importa se o mundo lhe chama de santo rolador. Isto é correto. Quando um homem vive uma vida irrepreensível, quando uma mulher vive uma vida irrepreensível, ela pode ouvir qualquer tipo de palavra pregada na igreja de Deus, ou tanto faz, não incomoda, com certeza não. Você não precisa ter medo de tocar na pedra. Se você tem ouro verdadeiro, você não terá que se preocupar com isto. Ele suportará o teste. Ouro verdadeiro. Porém, perita, coloca lá diante do fogo, derrete na hora. E então eles disseram: você irá de qualquer forma, rapaz. Não, eu não vou, meu anjo me disse para mim não ir diante de Martim. E aí a turma atrelou-se ao velho bispo, viu que tinha coisa duvidosa e uniu ao velho bispo. Ainda bem que eles se uniram, né, ao velho bispo. E disse: agora nós vamos nem seja amarrado, se você vai se comparecer diante de Martim. De qualquer forma, porque eles sabiam que Martim era um profeta vindicado do Senhor. Então, se Deus esteve com ele nas coisas que ele fez e provou que isto era Deus, então eles começaram a tomá-lo. Pegou o rapaz e levando na marra, e tomou de qualquer modo e começou a arrastá-lo para levar diante de Martim. E enquanto o rapaz estava aproximando diante de Martim, o manto desapareceu na hora. Sumiu o manto, sumiu a beleza, as luzes, e ele ficou como era antes. Faça o teste da palavra. O Velho Testamento tinha as duas pedras no peitoral do sumo sacerdote Arão, Urim e Tumim. Tudo que era contado diante do povo era levado diante do peitoral das duas pedras, Urim e Tumim. Se elas brilhassem, aquilo era Deus, porém se aquilo não brilhasse, era do diabo. Aquela pessoa era levada à correção. E agora o Urim e Tumim é os profetas, é o Velho, é o Novo Testamento. Trouxeram aquele rapaz misterioso. Há tanta pessoa, há tanto disso hoje na terra. Pessoas se levantam como um pássaro raro, cheio de mistério, inexplicável. Mistério, misterioso. Traga ele diante do sacerdote. Traga diante da palavra. Quando trouxeram ele, o manto desapareceu na hora. Vem com fácil, presumindo. Aquele rapaz estava presumindo, avançando sem autoridade. Aquele rapaz honesto, presumindo que ele tinha ouvido uma voz. O irmão Branham disse: quão fácil isso teria sido para aquele bispo e qualquer um deles ter caído naquilo. Mas aquele velho bispo foi sensato com a palavra, deu o teste da palavra, e o diabo foi desmascarado bem ali. Por quê? Vamos voltar aqui. O sangue de Israel deveria ser a corrente sanguínea mais pura da terra, porque dali viria Cristo naquela linhagem sanguínea. O sangue espiritual da igreja gentílica deve ser o sangue espiritual mais puro da terra, porque através dessa corrente sanguínea espiritual é que virá Cristo. Lutemos por isto, amados. Vamos dar nossas vidas por isto. Conservar a corrente sanguínea da sã doutrina, sã postura. Não se alie a coisas duvidosas, não se alie a pássaros raros, não se alie a espíritos errados. Mantenha o espírito puro, que aquele espírito errado se por si mesmo vai se desfazer no espaço. Não dê água para o diabo, que ele vai morrer de sede, vai se acabar. Sabe o que mais nos estraga? É porque nós demos água para aquele espírito. Tentação A, tentação B, tentação C vem e nos convida, e nós ficamos dando água, alimentando pensamento daquilo. Aquilo vai crescendo em nós.
Tiago diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O irmão Brana diz: sabe o que é resistir? É não dar ouvido, ignore, vire as costas. Não ouça. Aquele velho bispo não deu ouvido àquela chantagem daquele moço, e por si próprio ele se desvaneceu. Vamos colher lição prática nesta noite. Vamos embora para casa dizendo: meu Deus, me dê sangue puro também. Me dê sangue puro, para que minha vida seja uma vida de autoridade cristã, que eu não seja levado por chantagem do diabo. Vamos colocar de pé. Deus eterno, agora a cura divina para os corpos físicos. Recebemos a chuva da cura do espírito, da cura da alma. Agora chova, Pai, em nosso meio, com a cura divina. Pessoa doente fisicamente, seja curada nesta noite. O poder vivificador, cura divina nesta noite. Se o Espírito daquele que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele vivificará, ele trará cura divina. Coloque, irmã e irmão, a mão aí em cima dessa dor que está doendo agora. Coloque a sua mão. Não tem mão mais ungida do que a sua. Coloque sua mão aí, vocês pela internet. Em nome de Jesus Cristo, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus daquele velho bispo sério, repreendo em nome de Jesus Cristo essa dor. Saia, desapareça como o manto daquele rapaz desapareceu. Saia, desapareça essa dor agora. Seja evaporada desse organismo, em nome de Jesus Cristo. Respire saúde, minha irmã. Respire saúde, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Abraço. Venha orar quarta-feira. Cante conjunto enquanto a igreja despede. Venha orar no altar. Deus os guarde pelo seu poder. Deus abençoe. 2.350 conexões pela internet nessa noite. Abraço a todos vocês. Vão em paz. Seja como aquele velho bispo severo. Sangue puro, a corrente mais pura, sanguínea, era dos hebreus. Espiritualmente é da noiva, é de você. Mantenha a corrente sanguínea pura espiritualmente. Abraço, Deus os abençoe do seu poder.